Boa noite, queridos. Muito ruim, muito ruim. Boa noite, queridos. Melhorou bem. Quero saudá-las com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Espetáculo. Queridos, quero convidá-los a visitar mais uma vez um milagre, um encontro que o nosso pastorzão Roster pregou aqui há poucos dias atrás. Me veio à cabeça a imagem de uma corrida de bastão, que fala? De revezamento, talvez, aquela do bastão, que você vai correndo, passa para o outro companheiro e ele sai correndo. Porque o pastor Roster, antes de sair para as férias, a gente vinha estudando junto com os outros pastores os milagres de Jesus, não era isso? Um dos últimos milagres, eu acho que foi o último, que o pastor pregou aqui, foi o milagre do hidrópico. Não é palavrão, está na Bíblia. O milagre do hidrópico. E quando ele foi pregando aquela mensagem, alguma coisa foi mexendo dentro do meu coração. E eu fui estudar depois o mesmo milagre. E eu descobri um monte de coisa interessante lá. Pois ele deixou lá, as férias estão acabando, e eu quero convidar vocês para a gente voltar naquele milagre. O milagre do hidrópico. A Bíblia, como vocês sabem, ela é um livro cheio de livros, dividido em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento já é a história da nossa vida, está contando que o Messias vinha e deu o nome dele. É Emanuel, é Jesus, é o Filho de Deus. No Novo Testamento, Jesus no meio da gente. 4 evangelhos para contar a história de Jesus no meio desse mundo que a gente vive. 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 homens contando a história de Jesus nesse chão que a gente pisa. Um deles, que a gente vai falar hoje, é o de Lucas. O de Lucas ele tem algumas peculiaridades. O Lucas era médico, então ele escreve muito bem, por isso que ele falou esse nome específico da doença desse rapaz, hidrópico. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E só o Evangelho de Lucas, por exemplo, que traz essa história, esse milagre, esse encontro de Jesus. Está no capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Se você não tem Bíblia, alguém vai te emprestar e vai te mostrar onde a gente vai ler essa passagem. Evangelho de Lucas, capítulo 14, nós vamos ler do versinho 1 ao 6. Eu quero te pedir o seguinte. Nós estamos visitando de novo o mesmo milagre. O pastor Roster pregou muito bem já esse milagre. Eu quero convidá-los agora para a gente colocar óculos missiológicos, óculos sobre missões, para que a gente enxergue a mesma passagem, mas com esse viés de missões. Na igreja, a gente chama de missões o que o mundo também chama. Missão não é uma tarefa que você tem que fazer? A gente entende que a nossa Bíblia, Jesus falou para a gente contar para todo mundo que Ele é que é o Salvador e que Ele é que traz uma alegria independente das circunstâncias que a gente passa. Essa é a nossa missão. A gente tem que contar para todo mundo. Então, com esses óculos missiológicos, a respeito dessa tarefa de missão, eu quero te convidar a gente revisitar essa mesma história, a cura de um hidrópico. Deixa eu te contar essa história que você vai bem se lembrar. Era sábado, dia de descansar. O Senhor Jesus estava em alguma cidade. Ele foi convidado por um principal, ou um dos maiorais dos fariseus. Fariseu não era gente boa. Eles queriam cumprir toda a lei e, querendo, pelo próprio esforço de cumprir a lei, ganhar a salvação. Eles não acreditavam que Jesus era o Salvador e que é através de Jesus que a gente tem a salvação. Não. Eles acham que eles, cumprindo a lei, eles vão dar conta de comprar o céu. Era um sábado. Jesus estava nessa cidade, ele foi convidado por um desses fariseus para ir comer um lanche na casa dele. Vamos comer um pão comigo. Jesus vai à casa do fariseu, está comendo um pãozinho com ele, quando de repente eu acho que dá um silencião, aquele que você está meio visita ali, você fica meio sem graça. Jesus é Deus, né? Cabeça boa. Ele falou assim, a turma toda observando para ele, diz a história, tá? Todo mundo olhando para ele. Ele fala assim, vou fazer uma pergunta aqui, moçada. Na frente dele tinha o hidrópico. O hidrópico é uma doença que você fica com braços e pernas inchadas. Retenção de líquido. Edema. Isso que é hidrópico. Água, hidrópico. Retenção de fluidos no corpo, principalmente nos braços e nas pernas. E em frente de Jesus tinha esse doentinho. E ele puxa a palavra e fala assim, gente, fazer uma pergunta. Todo mundo olhando para ele. Diz uma coisa aqui. Hoje é sábado, não é? Pode curar uma pessoa no sábado ou não pode? Os fariseus, que gostam de cumprir a lei, dizem que no sábado é dia de descansar. E esse cara caladinho, não conseguia dar resposta. Ele foi lá, acho que ele deu um abraço, deu uma pegada naquele doente lá, e curou o doente, e falou assim, pode ir embora, irmão. Como quem diz, para você já acabou o lanche aqui. Ele foi embora feliz da vida. Eu não sei o que aconteceu, mas ele foi curado e foi embora.
Como se não bastasse, Jesus olha de novo para aqueles fariseus, xarope, e fala assim: se um filho seu, ou um boi, cai no poço, você não tira ele do poço ou vai esperar, porque é sábado, no outro dia para tirar? Eles também não conseguiram responder nada. Essa é a história que nós vamos ver. Com a sua Bíblia aberta aí agora, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Eu vou ler um verso, vocês o outro. Para animar de novo, nós vamos ficar de pé, porque é a palavra de Deus. A gente lê e quando acabar a gente senta de novo. Lucas, capítulo 14, versinho de 1 a 6. Eu leio um verso, vocês outro, e assim nós vamos até o final. Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, ao entrar ele, num sábado, na casa de um dos principais dos fariseus, para comer pão, eis que o estavam observando. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, curou e lhes despediu. A seguir, lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boizinho cair num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? A isso nada puderam responder. Vamos orar. Meu Deus querido, de novo o teu evangelho, Pai. De novo a tua palavra. Mais um domingo que a gente separa, esse horário, esse lugar, essas vozes, esses corpos aqui, a gente freia o dia para vir para cá, te dedicar pouquíssimo, Pai. 2 horinhas que passam como um risco, te louvando, fazendo essa liturgia que aponta para o Senhor, Pai, em adoração, em confissão de pecados, devolvendo aqui o dinheirinho que o Senhor mesmo nos dá com as nossas ofertas, Deus. Mas agora a gente precisa ouvir tua voz, Pai. É a estratégia do Senhor. Foi o Senhor que inventou falar através de gente. E a gente está aqui com a tua Bíblia aberta, Pai, para anunciar a tua notícia. Fala comigo, fala com cada um dos teus filhos que vieram aqui essa noite, para que a gente não saia daqui com fome, sem ter uma notícia que abrace e anima o coração, Deus. Nos exorta, nos encoraja, nos abraça essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Queridos, lentes missiológicas, a mesma história do hidrópico, o milagre de Jesus, e nós vamos aprender aqui pelo menos 3 coisas, se der tempo. Se não der tempo, eu paro no meio. 3 coisas, para ficar fácil para você memorizar. As 3 palavras que vão nortear as 3 lições que nós vamos tirar aqui, começam com... Quando eu fizer assim, pode falar. C. Isso é C? C. Começam com? De Cristo. Não é de Carlos. De Cristo. Certo? 3 palavras que vão nortear as nossas lições com um olhar missionário para essa mesma história. A primeira palavra que a gente tira dessa passagem é convivência. Escolhi batizá-la com esse nome. Convivência. Se vocês notarem, ainda com a sua Bíblia aberta, não fecha, no versinho 1, eu queria que todos vocês lessem a uma só voz. 1, 2, 3 e já. Legal. Pergunta, aonde que ele estava? Com quem que ele estava? O que ele estava fazendo? Ele estava na casa do fariseu, ele estava com o fariseu e outros fariseus, que era gente inimiga, não eram cristãos, na casa do fariseu, com os inimigos, fazendo o quê? Comendo um lanche, um pãozinho, quem sabe com mortadela. E ele estava lá. Por que eu estou tentando desafiar vocês a essa primeira lição, que é da convivência? Jesus estava convivendo com gente não cristã. Como a gente fala aqui, com os não crentes. A gente gosta de falar que a gente é crente, né? Eu sou crente. Jesus estava com gente não crente. O fariseu era inimigo de Jesus. Essa moçada queria matar ele de raiva. Não gostava dele. Como que Jesus foi convidado para ir para casa? A sua casa é um lugar íntimo? Comer um pãozinho lá na sua cozinha, pensa naquele forro de mesa rasgado lá. Comer um pão lá na sua cozinha não é negócio para quem é chapa de casa? Jesus foi convidado para ir para a casa do inimigo, para sentar na mesa dele e comer um pão com manteiga.
Como que você convive com a pessoa? Para você conviver com a pessoa, você tem que relacionar com ela. Para chegar no nível de alguém falar assim, ô Carlos, passa lá em casa, bobo, para a gente comer um pão depois. Tem que ser companheiro, tem que estar junto. Como eu sou goiano, eu ia te chamar para comer um piqui lá em casa com frango, óbvio. Mas para fazer isso, você tem que ser amigo da pessoa, você tem que estar relacionando com ela. Deixa eu te perguntar, você já foi convidado? Estou falando aqui para quem é crente, tá? Depois a gente vai conversar com não crente aqui, eles não estão nem ouvindo. Você que é crente, qual amigo seu não crente que já te chamou para comer um macarrão na casa dele? Você já foi convidado por alguém? Porque a gente vai vivendo só no meio dos crentes, vocês já notaram? Eu me converti tem 10 anos atrás, e é um negócio de amar crente, e é legal mesmo ficar no meio dos crentes, que fala a mesma coisa, é igual quem torce para o mesmo time. Se todo mundo torce para o Goiás, o melhor time do mundo, eu acho bom ficar no meio deles. Todo mundo torcendo para o Periquito, é o Goiás, é o melhor time. Agora, se eu enfrento um flamenguista, gente baixíssima, como é que faz? É difícil, exige mais, né? A gente, depois que converte, a gente vai ficando só com crente. Só sai com crente, só anda com crente, só come com crente, só viaja com crente. Aqui Jesus está nos estimulando a convivência, mas com crente a gente já faz bem. Com não crentes. Ele está andando com o inimigo aqui, com gente que queria a cabeça dele cortada. Com sacerdotes e fariseus que talvez no dia que ele estava sendo julgado, gritaram, crucifica, crucifica! E Jesus está andando com esses caras. Ele foi convidado porque ele tinha relacionamento, esse povo via ele passar, ele andava onde o povo estava, ele ia na sinagoga que esse povo xarope estava, ele estava misturado com esse povo. Ele foi convidado, e outra, ele foi convidado e ele aceitou. Porque o crente parece que tem medo do não crente, né? Me chamou, eu não vou não. Tem sempre um outro casamento de um crente, tem sempre uma festa de um filho de um crente para você ir, e você não pode aceitar comer uma pizza com um não crente. Estou falando com os crentes. A gente tinha, se eu tivesse músculo suficiente e uma marreta forte demais, o meu desejo era quebrar as paredes dessa igreja para que a gente saísse, para que o povo que estivesse passando aqui, visse a gente aqui, quisesse entrar, ou a gente quisesse sair, porque a gente só fica no meio de crente. Aqui a palavra nos faz esse primeiro estímulo de sair, de conviver. Chega de ficar só no meio do crente. Gasta o domingo aqui com Jesus, ouvindo uma palavra que esquenta o seu coração, mas depois sai, irmão. Vai almoçar com um descrente do trabalho. Vai dividir essa notícia maravilhosa. Mudou a sua vida, você parece que engoliu um bozo, vive rindo, porque crente é feliz, mas não conta para ninguém por que é feliz. Tem que contar para o povo, para isso você tem que conviver com o povo. Chama para sua casa para comer aquele arroz sem graça seu, mas chama. Vai que ela gosta, eu te dou uma receita melhor. Convivência, é preciso conviver. Ele foi convidado e ele aceitou. Tem um versinho na nossa Bíblia que diz assim, como que eles ouvirão se não tem quem prega? Agora, quem que vai falar dessa alegria que assaltou meu coração, mudou a minha história, que é o Senhor Jesus? Como que eu vou falar se eu não estou perto de alguém que nunca ouviu essa história? Que não entendeu ainda, que eu tenho que repetir 300 vezes. Lá em casa, por exemplo. Eu queria que meus pais ouvissem de novo, meus irmãos ouvissem de novo, até uma hora que eles entendessem. Por que o Zag, que é como eles me chamam lá em casa, o Zag mudou tanto? Pirei, é Jesus mesmo. Mas como eles vão ouvir se não há quem pregue? Falando do hospital que eu sou paciente, tá? Eu convivo muito pouco com não crentes. Essa palavra falou primeiro comigo. Domingo agora, eu tive uma festa de família de uma sobrinhazinha lá em Sobradinho. Para mim era lá, porque é longe, porque eu vou pouco. Eu fui, nem doeu, eu falei, uai, é perto até. A estrada está boa, tem um viaduto novo aqui, espetáculo, não peguei o engarrafamento, que era depois, que teve ontem. A gente não convive com eles, eu forcei, por causa do texto que eu estava estudando, aí eu não iria naquela festa. Agora, quem crente cristão estaria naquela festa se não eu? Ninguém. Pelo que eu vi lá, só eu era cristão. E eu, felizão, rindo. O que esse menino tem, gente? Jesus. Convivência, é preciso conviver, relacionar. E outra, nessa convivência, que Jesus estava no meio dessa turma lá, sempre vão nos apontar. Há poucos dias agora, eu estava lá em Rubiataba pregando na praça aberta lá, pastorzão, e eu preguei lá a história de Zaqueu, um funcionário público da Receita Federal de Jericó. Baixinho, ladrão, roubava dinheiro dos outros no imposto. Zaqueu, baixotinho, rico e corrupto, safado ele. Ele roubava tudo nos impostos. Se tinha que cobrar 10, ele cobrava 20, 30 vezes mais. Baixotinho, curioso, ficou sabendo que Jesus ia passar em Jericó e falou assim, eu quero ver. Mas baixinho, nem o dinheiro dele comprou a altura dele. O que ele fez? Subiu no pé de árvore, como diz o goiano.
Subiu na árvore e ficou olhando para ver onde Jesus ia passar. A hora que Jesus foi passar, ele subiu para ver e foi visto. Jesus falou, Ei, Zaqueu. Ele falou, eita, sabe meu nome. Ei, Zaqueu, desce depressa que eu vou comer um lanche na sua casa. História de lanche de novo. Jesus falou assim, eu vou comer um lanche na sua casa. Quando ele foi comer na casa do Zaqueu, porque Zaqueu era esse corrupto, sem vergonha, sabe o que falaram? Olha Jesus lá, indo lá na casa de pecador, sem vergonha. A gente tem que andar com gente que precisa do evangelho, esses políticos, talvez, da nossa cidade, que a gente fica falando mal deles, a gente devia estar orando por eles, ou tentando, talvez, tomar café lá no Congresso, para ver se fica amigo de um deles. Quem que vai pregar o evangelho para eles? Eu e você. A gente não mora em Brasília? Vai vir alguém de Goiânia pregar aqui? O povo de Goiânia não gosta da gente? Eu gosto, eu moro aqui. Convivência, ainda que a gente sofra apontar o dedo, a acusação, é nos instigado aqui nessa passagem, logo no começo dela, a convivência, especialmente com os não crentes. Mas há um problema gravíssimo, que talvez aqueles que já leem a Bíblia estão pensando. Carlitos, mas não é a Bíblia que fala ali no Salmo 1, para a gente não andar no meio dos escarnecedores, da roda dessa turma? Carlitos, mas não é ali em Coríntios, parece, na carta, que fala que se um que se faz irmão, mas é mala, que com esse você nem come? Como é que faz então, Carlos? Junta ou não junta? Está aqui o alerta. Nós pegamos a primeira lição, convivência. Para de andar só com crente. Vai para a rua, faz amizade com gente que precisa de Jesus. Quem já tem não precisa. Esse já está tranquilo. Vai para a rua. Mas qual o perigo? O perigo é não há neutralidade. Não há neutralidade. O que é que acontece? Ou você vai influenciar, ou você vai ser influenciado. Se você está fracão na fé, mal sabe de Jesus, mal leu essa Bíblia direito, mal tem uma fé forte, não convive mesmo não. Fica aqui e bebe mais Toddy, porque você está fraco. Porque lá fora o pau quebra. Lá fora minha esposinha respondeu perguntas há poucas semanas atrás que ela nunca tinha respondido. O cidadão chegou, acho que é a resposta das minhas orações, que eu falei, Deus prova. Chegou um cidadão do lado dela no trabalho, eu fico falando, minha vida, prega Jesus, é Jesus que mudou a nossa história, é a nossa história. E aí, diz ela que veio um cidadão do lado dela e começou a fazer perguntas fortíssimas. Falou assim para ela, por exemplo, o crente, boa tarde, Fernando, boa tarde, o crente não tem um negócio que quando ele morre vai para o céu? Ela falou assim, vai. E o fulano não está doente aqui do setor? Perdeu uma perna? Perdeu. E por que a turma fica falando para ele melhorar tal? Por que não encomenda ele logo para o céu? Responde. Então nós vamos conviver com a turma, mas tem que estar preparado para essa pergunta, no mínimo, que essa foi a primeira, teve mais. No mínimo essa, não há neutralidade. Ou você vai influenciar, ou você vai ser influenciado. Se você não está firme na palavra, estuda mais. Ora mais, pede mais, porque lá fora são dúvidas que vão botar sua fé em xeque. Se é jovem, fraquinho, e gosta de um beijo quente, e gosta de uma farra, e gosta de um trelelê, a turma vai te chamar, você tem que ficar firme, puxar o cabresto aqui, pisar no freio, puxar o freio de mão. Porque a vontade é ir. Cuidado, não há neutralidade. Ou você vai ser influenciado, ou você vai influenciar. Essa nossa convivência é para influenciar. Nós somos sal e luz. É o sal que, a hora que mistura, tem tiazinha que vai fazer um doce, um negócio, e no meio do doce põe uma pitadinha de sal, não põe? Vou dar uma quebrada no doce, não é? Aquilo marca, rapaz. Uma carne, um churrasco brasileiro sem sal, é horrível. Aí você bota um salzinho na carne assim, bate um pouco, porque tem muito sal, e come, aquilo é um espetáculo. O sal entra na carne, a boca virou um açude aí, pessoal? Não é um negócio, o sal ele entra, mistura, convivência, você é sal, mistura com o povo, mas para causar, não é para ser influenciado, não. Tudo bem até aqui? Fechamos convivência, primeiro C? Vocês estão meio mortão, amém? Amém? Ficou muito bom. Primeiro C, então, convivência. Segundo C, comportamento. Qual foi o primeiro C? E o segundo? Comportamento. Ainda no verso 1, olha para a sua Bíblia e lê todo mundo de novo. 1, 2, 3 e já. Eu já trabalhei na Caixa Econômica Federal. Não trabalho mais, hoje eu sou missionário, louvado seja Deus. Na Caixa Econômica Federal, quando o caixa pega uma nota
e ele sente um esquema diferente ali, ele para e olha nela assim. Não é assim? Para ver se a nota faz falta, você não chama ela na luz aqui? Lá no estrangeiro, como é que é, Henrique? A turma tem uma caneta, uma luz roxa espetacular, pega aquele dólar com a foto daquele presidente morto e põe debaixo da luz assim, passa uma caneta, não é, Henrique? Pá! Aí fala, presta ou não presta. O sentido dessa palavra aqui, que Jesus estava sendo observado, olha o finalzinho do verso aqui. Ele está lá sabadão, é casa do fariseu, ele está comendo um pãozinho, aí diz o final do verso 1, eis que o estavam observando. O sentido dessa palavra aqui é observar na minúcia, no detalhe. Tem um fio solto aí, ó, na arrumada. Ela quase arrumou. No detalhe, eles estavam medindo Jesus. Eles estavam, lá no Goiás a gente fala armando arapuca, que eles até botaram um doente na frente dele, pega o hidrópico, põe na frente dele que não vai resistir. Hoje é sábado, ele vai curar. Ele é misericordioso, ele é desse jeito. Vai dar. Eles estavam observando Jesus no detalhe, na minúcia. Quem já leu a plaquinha? Sorria, você está sendo... Por que vocês estão sérios? É para sorrir. Sorria, você está sendo filmado. A qualquer minuto, a qualquer momento. Deixa eu te contar uma coisa. O crente é o seguinte. Você fala que você virou crente, o nego espera que você fica perfeito. O nego não pode ver um erro. Qualquer acerto seu, presta atenção, qualquer acerto seu vai ser esquecido. Todo erro vai ser lembrado. Já aconteceu com você? Mas você, Carlos, eu não acredito. Não é assim? O crente, como Jesus aqui, ouvimos sobre a convivência, agora ele aponta para o comportamento. A turma está de olho em você, cara pálida. O que você está fazendo ou você deixa de fazer, está todo mundo medindo o seu comportamento como crente para saber se essa fé sua é açucarada mesmo ou isso é mentira. Comportamento. Os fariseus estavam de olho em cima dele. O que você faz de certo é tranquilo, é o esperado. O que você faz de errado será lembrado eternamente. Quem já viu esposa? Esposa não fica histérica, a esposa fica histórica. Já viram? Mas aquele dia, Carlos, você deixou a toalha molhada perto do cachorro. Que absurdo. O crente é assim, se você faz tudo certo no trabalho, tá beleza. O dia que você esqueceu de botar aquela vírgula na tabela e deu um erro no sistema, o povo fala, esses crentes não prestam atenção em nada, eles são assim mesmo. Não é assim? É o comportamento. Agora, pensando nessa passagem aqui, que Jesus está lá nessa casa do fariseu, está comendo um pãozinho, a turma está de olho nele, a gente está falando sobre o comportamento. Como que o nosso comportamento é avaliado? Super simples, pelo que a gente fala e pelo que a gente faz, não é verdade? Tudo que você falar vai ser analisado por quem está perto de você, porque você é sal e luz, você que está marcando a posição de filho de Deus no ambiente, tudo que você fala, o que você fala, como você fala e quando você fala, está sendo medido. Aqui Jesus estava sendo observado, ele entrou, ficou quietinho, talvez pegou um pedaço de pão com manteiga, agradeceu a tia que ofereceu e falou muito obrigado, e ficou aquele silêncio, talvez ele esperou um tempo e pensou o que ele ia falar, como ia falar e quando falar. E ele sabe como é Deus. Ele falou assim, vou fazer uma pergunta para vocês, pessoal. Uma palavra sacudida, na hora, precisa, boa, que em vez de o holofote estava para ele, uau, virou o holofote para os fariseus. Vou fazer uma perguntinha aqui, pessoal. Hoje é sabadão, e se fosse curar esse rapaz aqui, pode ou não pode no sábado? Uma palavra na hora certa. O que a gente fala, como a gente fala e quando a gente fala, é importantíssimo nesse testemunho da convivência cristã, é o nosso comportamento sendo observado pelas pessoas. É Tiago, em Tiago 1,22, que fala algo que eu estou tentando aplicar, que é difícil demais, e eu confesso um pecado para vocês já já. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Quem dá conta, levanta a mão. Porque o negócio da fala aqui é muito perto daqui. Então, na hora que você dá o ódio, você já fala. Não tem jeito. Ser pronto para ouvir e tardio para falar. Eu, conversador como eu sou, muitas vezes eu falo mais do que devia falar. Hoje eu errei uma exortação que me fizeram 2 dias atrás. Eu não vou contar essa, depois eu conto. Mas hoje aqui, nesse sermão, eu já fiz algo que eu não podia fazer, porque eu falo demais. Pronto para ouvir, tardio para falar. Se no comportamento a primeira característica que vai ser observada é a nossa fala, cuidado com o que você fala. Me lembrei de uma história que eu contei ainda nessa viagem de Rubiataba. Conversador como eu sou, estava ali em Águas Claras, fui no que a gente chama de pit dog lá em Goiânia, um carrinho de cachorro-quente.
desci para comer um carrinho de cachorro-quente, estava tendo uma conversa de medicina, um fulano falando de medicina, fazer medicina. Eu, conversador do jeito que eu sou, nem era minha conversa. Estava comendo um cachorro-quente no pit dog, meu Deus. Eu cheguei para o fulano e falei assim, porque esse negócio de medicina é assim mesmo. Eu mesmo sei de gente que é meio frouxa e não quis estudar para valer e foi fazer medicina na Bolívia, que era mais fácil passar. Você mesmo estudou aonde? Ele falou, na Bolívia. Eu falei, me dá esse cachorro aqui que eu vou embora. Pronto para ouvir, tardio para falar. Tudo que você fala é uma historieta, é um exemplo, mas isso é perigosíssimo. Tudo que você fala é medido, pronto para ouvir, tardio para falar. Se não vai falar coisa que edifica, que faz o nome do nosso Rei Jesus brilhar, fica calado, irmão. Porque a palavra diz que até o bobão, o tolo, calado, passa por sábio. Então, se quer fazer de inteligente, fica calado, que a turma fica querendo sua opinião. Não, tem um rapaz lá no trabalho que ele está sempre olhando, calado. Você está lá, eu não sei nada do que eles estão falando, Jesus. Fica calado. A fala é muito importante nesse comportamento, mas também o que a gente faz. As coisas que a gente faz, eles estão vendo. É voz e vida. Eles estão vendo o que a gente fala, o que, quando e como, mas vê também as nossas atitudes. Como que a gente está fazendo as coisas. Dentro do que a gente faz, eu dividi aqui duas coisas, as ações e as reações. Ainda que as ações sejam mais tranquilo para mim e para você, pensar no que a gente vai fazer e fazer coisas que tragam mais glória para Deus no nosso comportamento, as reações, irmão, elas são difíceis à beça. Porque a reação, ela vem montada no ódio a galope. Quando acontece alguma coisa, você segurar a fervura de um leite, não há pires no fundo que aguente. É muito forte. Mas a gente precisa segurar as nossas reações. É a convivência no meio dos não-crentes. É a honra de Cristo que está em jogo. É o nosso comportamento que vai apontar o nosso Senhor Jesus, que é o Rei da Glória. Isso tudo que a gente cantou para Ele, as coisas que a gente fala podem denegrir ou trazer honra para o nosso Rei e as coisas que a gente faz. Dentro do que a gente faz, as ações são mega importantes, mas as reações são perigosíssimas. Eis o meu pecado. Semana passada, eu fui no Western Union, aqui no Parque Shopping, para transferir um dinheiro para missionários de Guiné-Bissau. Peguei uma fila na sexta-feira para tentar fazer a transferência de dinheiro. Isso manda você fazer uma TED, aguardar que caia no sistema. Então, eles assinam os papéis para que esse dinheiro chegue até Guiné-Bissau. A gente fez isso tudo, mas a TED não caía e eu estava com um compromisso que eu precisava servir meu paizinho. E eu falei, pai, então 4h30 eu estou aí. A TED não caía, eu precisei sair e falei para a moça, isso vai voltar, porque hoje é sexta, eu não posso esperar mais. A TED vai voltar para mim, eu faço tudo na segunda. Ela disse, não. Pode deixar, na segunda o senhor volta e não precisa pegar fila. Vem direto que a gente conclui. Eu falei, então tá tudo bem, obrigado. Fui embora. Sábado, domingo, segunda, voltei ao Parque Shopping, fui ao Western Union, tinha uma fila enorme, vários africanos, haitianos ou senegaleses, vários que eles estão aqui pelo Brasil e usam essa forma para mandar dinheiro para os familiares. Vários, uma fila comprida, robusta. Passei perto dela, entrei no cantinho do Western Union, vi a mesma senhora loira que tinha me atendido, dei um tchauzinho esperando que ela reconhecesse, porque ela atendia uma pessoa e ela reconheceu. Espera aí que eu vou te atender. Do outro caixa vazio, ninguém atendendo. Passou um tempo, um senhor sendo atendido, uma garota esperando ali, a fila grossa aqui atrás. Aparece uma outra senhora e fala no microfone, porque esses negócios de segurança, fala no microfone e você ouve por uma caixinha de som. Senhor Carlos, eu falei, sou eu. Pode chegar. A hora que eu cheguei, o senhor que estava do lado, conduído pela moça que estava esperando, falou assim, mas tem uma fila, tal. A moça do caixa explicou para ele, dizendo, ele já estava com o cadastro aqui pendente, está tranquilo. Ele, então tá bom, desculpa, pediu desculpa para mim. A moça que estava sentada longe veio também e falou assim, mas não tem fila? Falou assim, tem, mas ele já estava aqui e tal. Explicou. Eu estava com a cabeça quente, mas isso é desculpice. Isso não avaliza o que eu fiz. Eu, de cabeça quente, ela veio, a moça também explicou, ela saiu. De trás veio o terceiro senhor. Ele chegou bem pertinho do meu ouvido e falou assim, mas tem fila. Aí eu virei e falei assim, ainda com a simpatia. Eu falei, eu estava aqui desde sexta. Aí ele falou assim, e se eu tivesse desde quinta? Aí eu pequei. Eu falei, o problema é seu. Eu virei para o caixa, como crente que eu sou, com tristeza na alma, de falar, Carlos, 10 anos que você caminha com Jesus, 10 anos ouvindo o Evangelho, 10 anos do coração transformado, 10 anos lutando para ser santo, 10 anos para parar de fazer as coisas erradas, e você não dá conta de segurar a sua língua, falar para um cara desse jeito.
Além dele poder dar um murro na minha orelha, que eu desacatei um senhor, como que eu faço um negócio desse? A minha tristeza maior foi de ter ofendido meu Deus e ver um cavalo que tem aqui dentro, um velho homem que ainda, se você vacilar um instante, o seu comportamento detona toda a moral, a honra de um Jesus Salvador. Eu perdi toda uma fila, todas as pessoas que eu poderia ter pregado o evangelho com o meu comportamento, por causa de uma reação. A minha alegria é que Deus perdoa. Só isso, porque eu saí dali humilhado e com essa lição talvez para dividir com vocês, para dizer que nós temos que conviver na roda dos que não têm essa notícia. O meu comportamento e o seu comportamento, o que você fala, o que você faz e como você vai reagir, vai trazer glória ou desonra para Deus. Cuidado, cuidado. Jesus fez tudo certo. Ele avança no doentinho, abraça, cura e despede. E eu, o que eu fiz? Vamos para a nossa terceira e última lição. O primeiro C qual que é? O segundo. E o terceiro? Cura. Cura. É a notícia principal da passagem, né? Diz a passagem, aconteceu que ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer um pãozinho, eis que os estavam observando. Ora, diante dele achava-se um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou, qual de vós, se um filho ou um boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto, nada puderam responder. Eu preciso da sua atenção aqui agora, sim, geral. Olha para mim aqui um minutinho. Essa é a melhor e a maior parte dessa história. Um milagre é algo que transcende a minha e a sua força. O milagre, ele existe e só existe. Eu e você só conhecemos milagre porque esse Deus que passou por essa história decidiu fazê-los para nos lembrar que ele é Deus. O milagre, ele é um fenômeno. Ele é algo sobrenatural. É acima de tudo que você já pensou ou qualquer força que a gente possa se juntar para fazer. Não há nada que eu e você possamos fazer para vencer doenças ou problemas que são insolúveis. Coisas que a gente carimbaria como impossível, não tem jeito. Eis essa Bíblia, com essa pessoa que tem nome, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele faz, às vezes, na voz. Se ele fala, está curado, está curado. Se ele fala, volta o dinheiro, a segurança financeira para essa família que lutou até agora, pode voltar. Ele pode chegar hoje e falar assim, volta filho, e o seu filho que está louco, perdido do mundo, voltar. Ele pode dizer para os parentes lá de casa, que ainda não conhecem o Senhor Jesus, fala, vem. E eles virem a Jesus e mudar a história. O milagre é um negócio que me falta, ainda que eu engolisse o dicionário, não há palavra para descrever um milagre. Milagre. Essa é a palavra que a gente escolheu, mas não cabe nela tudo que um milagre envolve. Essa é a maior e a melhor parte dessa história. Aconteceu um milagre. Ainda viajando agora na Índia, eu conheci um pastor chamado Gavin, e aconteceu grandes coisas no ministério dele. Logo na chegada, eu e Nanda, começando a conversa com ele, eu acho que eu abordei e falei alguma coisa sobre os grandes feitos de Deus, e ele falou assim, Carlos, com inglês carregado, indiano, ele falou assim, Carlos, tudo que Deus fez até agora, isso tudo é só rascunho. Eu falei, que frase, porque eu conheço meus rascunhos, dessa mensagem, por exemplo, eu conheço, são rabiscos. Se eu fosse fazer um quadro, ele fica lindíssimo, mas não um rascunho. Ele falou assim, tudo que Deus fez até agora é só rascunho. Louvado seja Deus. Um milagre, algo grandiosíssimo que Deus pode fazer. E ele fez isso aqui nessa história. Quero fazer duas aplicações. Uma para os crentes e uma para os não crentes. Eu não sei quem são os crentes, muito menos os não crentes aqui essa noite. Só Jesus sabe. Uma aplicação aos crentes. Essa doença, hidropisia, ela é feita, como eu falei, por reter líquido nos braços e nas pernas. Grande causa disso, ou que contribui para isso, é ficar parado muito tempo ou sentado muito tempo. Faz acumular, então, esses líquidos. Quem trabalha muito tempo na mesma posição pode ter esse risco de formar esses edemas, ter, então, os braços inchados, pernas inchadas, por estar muito tempo na mesma posição. Lembre-se no começo do versinho, que a gente está falando sobre movimentar, tirar poeira da sua vida. Sai da onde você está, mexa-se, sai, conviver com as pessoas, cuidado com o seu comportamento, sair disso. Eis a doença que é marcada exatamente por esse inchaço daqueles que estão quietos demais. Levanta, crente! A cura, talvez, para nós, eu e você, crentes, é exatamente Deus entrar aqui essa noite, nos tomar o meu e o seu coração e falar assim,
você está curado. E despede. Tudo tem a ver com mandar a gente embora. Se o que faz esse cara ficar inchado é exatamente a paralisia dele, Deus vem e cura, e no final ele despede-o. Como quem diz, vai, você pode ir. Outra ilustração que o próprio Jesus usou, se um menino cai num poço, ou um boi cai num poço, o que é um poço? Você já caiu num poço? Eu já não num poção, mas eu já caí. Tem um irmão ali que já caiu num poço. Não tem para onde ir, não, meu irmão. O poço é feito para ser poço. Ele não é uma cidade. Ele é um poço. Você não tem o que fazer. Um boi que é feito para dar força, trabalhar, gerar coisas numa roça, e ele cai num poço, ele não tem utilidade. Ele está parado. Um menino que cai num poço, ele não vai comer, brincar, crescer. Vai ficar ali, vai definhar e vai morrer. Foi a ilustração que Jesus usou, de contraste com o hidrópico, dizendo, se um filho ou um boi cai num poço, mais uma vez mostrando essa paralisia minha e sua, de não sair para conviver com as pessoas, para mostrar um comportamento que é sal e luz. A primeira cura para mim que acontece conosco aqui, os crentes, é mexa-se, sai fora. Você está gordo de água, inchado porque está parado. Convive. Comporte-se diante dos outros, vai, que essa palavra te cure para você se movimentar, mostrar a glória de Cristo onde a gente está, senão vai ficando inchado, como se estivesse num poço, parado, estocado. Mexa-se, essa é para os crentes. Mas também a gente pode fazer a aplicação óbvia aos não crentes. A passagem é muito clara. Ela diz, e se você mergulhar nas palavrinhas no original, ela diz que o tomou, o curou e o despediu. Isso é bem o que Jesus faz com aqueles que não têm Jesus e que Ele pode salvar. A primeira coisa que Ele faz é nos tomar. Essa palavra, na língua original, ela vem trazendo exatamente como se fosse um pescador que joga uma rede, pega um tantão de peixe e ele traz e põe nas costas. É como se fosse pegar uma criança, como os pais pegam, e botam na costa de cavalinho e levam. Ou põem em cima do ombro e levam. Essa tomada foi Jesus indo para cima daquele hidrópico, inchado, paralisado, um perdido, alguém sem Jesus. Essa noite, ele vem e toma. O sentido é que ele entra na sua história e carrega o peso que você não pode carregar, inclusive o seu. O seu peso só tem força para te levar de uma vez por todas para o inferno. Quer você acredite ou não, há inferno e há céu. Só tem esses dois lugares. A vida não acaba com a morte. Eis que esse Jesus, que curou um hidrópico inchado, paralisado, ele tomou esse hidrópico, botou nas costas e salvou. O sentido é exatamente do que ele fez na cruz. Jesus morre numa cruz para fazer uma historieta para a história? Jamais. Ele morre para que você não morra. Ele morre porque você pecou contra Deus. A história é simples e mágica. Deus é muito grande, muito Deus. Mas quem pecou foi um homem, muito baixo, muito homem, Adão. Quando Adão, nos representando a todos, e nós entendemos de representatividade, a bandeira nos representa, a Dilma, ainda que não gostamos, nos representa. Adão nos representava, Humanidade Esporte Clube. Quando ele cai, todos nós caímos. Ele pecou, eu e você pecamos. Eu não estava lá, graças a Deus, mas caímos juntos. Senão era o meu nome que estava lá e o seu. Adão caiu, um homem caiu. Ofendeu ao Deus grande demais. Quem paga essa conta? Como que faz? Cristo, 100% homem, 100% Deus. Filho, desce, nasce de uma virgem, porque você não pode ter a semente humana, que você tem que ter a semente divina. Mas você tem que ser homem, nasce como homem, vive a vida que o Carlos, esse tanto de crente, não dá conta de viver. Eles vão entender essa notícia quando você anunciar o Evangelho. O Espírito Santo mexe com o coração deles e a vida deles muda. Qual a notícia? Jesus morre no meu e no seu lugar. Mas eu não estava lá, como não estava em Adão. Ele nos representa. Porque ele fez isso, ele tomou a sua culpa, matou no peito e morreu na cruz. É por causa de Jesus que ele tomou esse hidrópico, que ele toma o seu pecado essa noite e fala, você não dá conta de pagar, não viaja, deixa que eu pago. Todos os pecados, todos os para trás, todos os que ainda eu vou desobedientemente, como fiz no Esther Union, ainda pecar. Todos, eu volto nele e confesso. Foi por isso que eu te matei na cruz. Ele toma o pecado, mas ele cura.
Ele cura, ele pega esse coração que está dilacerado aqui essa noite, ouvindo essa notícia sobre Jesus, além de pagar o seu pecado, ele aplica a justiça dele em você. Agora Deus não dá conta de me ver mais como um salafrário que pecou, porque eu fui perdoado em Cristo. Ele me vê agora com a dívida paga, está pago, não tem como pagar mais, Jesus pagou, mas eu também sou santo, ele me dá a justiça dele. Isso é cura completa e imediata. Para isso basta crer, não precisa dar 10 voltas no Guará, não precisa comer 1 quilo de lentilha, é só crer. Se eu acreditar que Jesus fez isso, ele pega todos os meus pecados, me dá a justiça dele, e Deus, quando olha para mim, fala, é santo como meu filho, pode vir para a glória. Essa é a notícia do Evangelho. Substituição, Jesus pagando o meu e o seu pecado na cruz, e depois ele despede, ele fala, pode ir. É quando ele nos solta nessa vida que a gente está vivendo, para conviver com as pessoas, para ter um comportamento de gente que é filho de Deus, e não filho do mundo, e anunciar para todo mundo que há um Salvador, que salva hidrópicos e gente num domingo à noite como esse. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, que tem mais culto depois desse. Eu quero terminar contando uma história para vocês, que o Mateus me contou. Mateus está aqui, levanta a mão aí, Mateus. Mateus estava em Rubiataba e visitou uma tiazinha numa casa para fazer evangelismo. Dona América. Rubiataba é uma cidade simples, 19 mil habitantes, Goiás. Goiás é o estado que as coisas acontecem. Rubiataba, ele estava lá, é uma cidade simples, ele foi para um bairro simples de uma cidade simples. Chegou na casa da Dona América. Dona América, então, muito simples, convidou ele e o pastor Hacem, que é o pastor da igreja local, para entrar. Rapidamente eles entraram, notaram que não tinha cadeira para todo mundo. Estava o Mateus, estava o Hacem e estava a Tainara. Não tinha cadeira para todo mundo. Se sentaram em cadeiras ali, talvez ali aquelas amarradas com aqueles canudinhos, que fica mais fresquinho, que ele está sentado no alpendre, e ficaram ali sentados um pouquinho, conversando. Ela falou assim, eu não ofereço café porque eu não tenho café para oferecer. O pastor e o Mateus já engoliram o seco. Mas eu tenho uma jarrinha de água ali na geladeira. A geladeira não funcionava. Abriu a geladeira, tinha uma garrafinha de água lá dentro. Eu teria medo de beber, sinceridade. Mas tinha uma garrafinha de água. No final, resumindo a história, Mateus e o pastor Hacem ficaram tão comovidos com aquela história que perguntaram para ela, o que a senhora precisa? Ela falou assim, eu não preciso de nada, eu já tenho Jesus. Essa noite, no final de tudo, o que eu e você, a gente precisa, é só do Senhor Jesus. Ele é que faz a gente querer conviver com o não crente. Ele é que faz a gente comportar como ele. Ele é que faz a gente, pelo anúncio do Evangelho, curar a gente. Se você anuncia o Evangelho, você cura como Jesus curou o hidrópico. Vamos orar. Pastor Camargo, o senhor ora por nós, por favor? Feche seus olhos. Aproveita esse tempo. O pastor vai orar. Faz essa oração sua também. Pai, louvado seja o teu nome, porque a tua palavra é preciosa e nos traz lições preciosas. Pai, que cada coração nesta noite tenha, Pai, entendido a tua palavra e que haja, Pai, prática da tua palavra a partir deste momento. Isso é que agrada ao Senhor. Não é apenas ouvir e gostar e achar bonito, mas é ouvir, gostar e praticar. E que haja prática na vida de cada um de nós, para a honra e glória do teu nome. Pai, o Senhor conhece os corações e o teu Espírito já aplicou a palavra segundo o querer do Senhor. E por isso, Pai, depende de cada um de nós reagir diante da aplicação da tua palavra. Louvado seja o teu nome pela vida do teu servo, presbítero Carlos. Queremos agradecer pelos nossos irmãos que estiveram em Rubiataba e que já estão de volta. E com certeza, Pai, vamos ouvir muitos testemunhos, porque o nome do Senhor foi ali glorificado. Pai, nós te adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar o